Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Elias e essa é a correção da sexta semana do PET 2 de Matemática do primeiro ano do ensino médio de 2021. Questão número 1. Identifique abaixo qual ou quais funções são funções de segundo grau. Então, para que uma função seja de segundo grau, o expoente da minha variável tem que ser igual a 2. O maior expoente tem que ser igual a 2. Então, vamos analisar aqui. Y é igual a 3x mais x ao quadrado mais 3. Então, o maior expoente da minha variável x é 2. Então, quer dizer que isso aqui é uma equação de segundo grau. Próximo, S é igual a 3t menos 7t ao quadrado mais 987. O maior expoente das variáveis aqui é o 2, aqui no t. Então, quer dizer que é uma equação de segundo grau. Y é igual a 5x mais 0,002x ao quadrado. O maior expoente é o 2, então também será uma equação de segundo grau. Y é igual a 4x à quarta mais 3x ao cubo mais 2x ao quadrado. O maior expoente da variável é 4, então quer dizer que isso aqui é uma equação de quarto grau. Se fosse o 3, seria uma equação de terceiro grau, e assim por diante. Aqui, ó, 4r à quinta é igual a 2x ao quadrado. O maior expoente da variável r é o 5, então quer dizer que isso aqui não é uma equação de segundo grau. Próximo. Menos 5x ao quadrado é igual a 3 mais 9,87x mais f de x. O maior expoente aqui da minha variável é 2. Então, quer dizer que é uma equação de segundo grau. Y é igual a 3x mais 98 mais 2x. Quando não tem expoente no x, é a mesma coisa que está sendo elevada a 1. Então, o maior expoente aqui é 1. Então, isso aqui é uma equação de primeiro grau. A próxima. K é igual a K ao quadrado mais 3 menos J. O maior expoente aqui é o 2, então isso aqui também será uma equação de segundo grau. Para construirmos o gráfico da função y é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, iremos atribuir alguns valores para x. No lugar do x na função, colocamos o número que escolhemos e calculamos y. Marcamos estes pontos no plano e ligamos os pontos. Observe. Então, aqui a gente tem uma função de segundo grau, porque o maior expoente da variável é 2. Uma equação de segundo grau pode ser escrita da seguinte forma: y é igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Se o meu a for positivo, que é o número aqui que precede o x ao quadrado, se o meu a for maior do que zero, a concavidade da minha parábola, que é o gráfico de uma função de segundo grau, ela é voltada para cima. Se o meu a for negativo, ou seja, menor do que zero, a concavidade será para baixo. Então, pensa assim, ó, se o a é positivo, o gráfico está feliz. Se o a é negativo, o gráfico está triste. O c, que não tem nenhuma variável junto com ele, ele é apenas um número, indica onde o gráfico vai tocar o eixo y. Então, aqui, ó, o meu c aqui nessa equação vale 6, então no gráfico ele vai tocar o eixo y no ponto 0 do x e 6 do y. Então, aqui a gente substituiu alguns valores. Ó. Quando o meu x vale 0, vou substituir por 0 todos os termos que tem x. Vai ficar, aqui não está x ao quadrado, então vai ficar 0 ao quadrado. Menos 5 vezes o x. Então, vai ficar menos 5 vezes 0, mais 6. Isso daqui vai ser igual a 6. Então, quando o meu x for igual a 0, meu y vale 6. Esse ponto. Quando o meu x vale 1, meu y vale 2. E aqui a gente tem um par ordenado. Ó. x1, y2. Esse ponto aqui. Quando o meu x vale 2, meu y vale 0. Então, ó, quando eu substituo um valor de x, que é o 0 e o y, isso aqui é chamado de raiz da equação. Quando meu x é igual a 3, meu y também vai ser 0. Então, isso aqui é outra raiz da equação. Quando x vale 4, meu y vale 2. E quando meu x vale 5, meu y vai valer 6.
Então, para desenhar o gráfico, basta conectar os pontos, e como é uma equação de segundo grau, o gráfico vai ser uma parábola. Então, vamos para outra coisa, ó. Quando você for resolver equações de segundo grau, e na Bhaskara tem uma função que chama delta. Ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Se o meu delta for maior do que zero, eu vou ter duas raízes. Então, vou ter dois valores de x que eu zero a equação. Se o meu delta for igual a zero, eu vou ter apenas uma única raiz. E se o meu delta for negativo, ou seja, menor do que zero, não terá raiz real. Não vai ter nenhum número real que satisfaça a minha equação. Então, meu gráfico aqui, ó, não vai tocar o eixo x, mas eu posso ter raízes imaginárias, números complexos. Então, vamos substituir aqui os valores para ver o valor do delta. O delta tem que ser maior do que zero, porque eu tenho duas raízes. Então, meu delta vai ser igual. O b é o número que está andando junto com o x aqui, ó. Neste caso aqui é o menos 5. Então, aqui vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes. O número que está seguindo aqui, o x ao quadrado, não aparece. Então, é a mesma coisa que tem o 1. Então, vai ficar, o a vai ser igual a 1. E o c é o termo que está sozinho aqui, sem variável, que é o 6. Então, aqui vai ficar vezes 6. Menos 5 ao quadrado é 25. Menos 4 vezes 1 é menos 4. E menos 4 vezes 6 dá menos 24. 25 menos 24 é igual a 1. Então, quer dizer que o meu delta, ele é positivo. Então, se ele é positivo, eu vou ter duas raízes. E como que eu calculo essas raízes? Ó, vou aplicar a Bhaskara. Meu x1 vai ser igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. Então, essa aqui é a fórmula. Quanto que vale meu b? Meu b vale menos 5. Menos com menos dá mais. Mas eu vou escrever aqui, ó, menos 5 mais raiz de 1 dividido por 2 vezes o a, que é 1. Menos com menos dá mais. Então, aqui vai ficar mais 5 mais raiz de 1 é 1 dividido por 2 vezes 1 é 2. 5 mais 1 é 6, dividido por 2 dá 3. Então, quer dizer que uma raiz é x igual a 3, que nem está aqui no gráfico. E o meu x2, aqui na fórmula, só vou inverter o sinal aqui da minha raiz. Então, vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2a. Que vai ser igual a menos 5 menos raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Isso daqui vai ser igual a menos com menos dá mais. Então, aqui vai ficar mais 5 menos 1, que dá mais 4. Dividido por 2 dá 2. Então, essas aqui são as minhas duas raízes. Vamos ler aqui, ó. A curva traçada no plano cartesiano ao lado recebe o nome de parábola. Note que essa função tem duas raízes, que são os números 2 e 3 no eixo x. A função tem valores negativos entre as raízes e valores positivos antes e depois das raízes. Neste caso, escrevemos x ao quadrado menos 5x mais 6 é maior do que zero para x menor que 2 ou x maior que 3. Ou seja, a função é positiva para os valores de x menores que 2 e maiores que 3. Observe o gráfico. Então, para valores aqui, ó, à direita do ponto 3, o gráfico está para cima do eixo x, não está? Então, quer dizer que os valores de y vão ser positivos. E para valores menores do que 2 do x, o gráfico aqui também vai estar para cima, não vai? Aqui à esquerda do ponto 2, ele não está acima do eixo x. Então, quer dizer que os valores de y também serão positivos. Agora, x ao quadrado menos 5x mais 6 é menor que zero, ou seja, negativo, para 2 é menor que x, que é menor que 3. Ou seja, a função é negativa para os valores de x compreendidos entre 2 e 3.
Então, aqui, ó, entre as raízes, o gráfico não está para baixo do eixo x, quer dizer que ele vai ser negativo nesses pontos. E x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a 0 para x igual a 2 e x igual a 3. Ou seja, as raízes da função são os valores 2 e 3, que são as abscissas dos pontos, onde o gráfico da função intercepta o eixo das abscissas. Então, as raízes da equação são os pontos do gráfico que intercepta o meu eixo x, fazendo com que meu y seja igual a 0. Exemplo de gráfico de uma função incompleta. O que é uma função incompleta? É quando o meu b ou o meu c, ou os dois, são iguais a zeros. Mas eu tenho que ter um valor de a, porque a minha equação tem que ser de segundo grau. A minha variável tem que ter um expoente igual a 2. O procedimento é idêntico ao acima. Construo o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado e faço o estudo de sinal da função. Então, aqui é a função de segundo grau, porque o expoente do x é 2, é o maior, né? E aqui a gente substitui valores, ó. Para x igual a menos 2, vamos substituir menos 2 no lugar do x. Aí fica menos 2 ao quadrado, que é igual a 4. E aqui do lado a gente tem um par ordenado. Quando meu x vale menos 2, meu y vale 4. Quando meu x vale menos 1, meu y vale 1. Quando meu x vale 0, meu y vale 0. Quando meu x é igual, meu y vai ser igual a 1. E quando meu x é igual a 2, meu y é igual a 4. Então, uma equação de segundo grau é escrita assim, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Repare que essa função aqui, ó, só tem o termo x ao quadrado, não é? Aqui, ó, y é igual a x ao quadrado. Então, quer dizer que o meu a aqui vai ser igual a 1. Que quando não tem nenhum número antes do x, quer dizer que ele é 1. O meu b aqui, ó, eu não tenho o termo ali de x, então ele vai ser igual a 0, porque 0 vezes x dá 0. E o meu c também vai ser igual a 0, porque não tem nenhum termo independente ali. Então, como que vai ficar? Vamos calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c. Delta vai ser igual. O b é 0, então vai ficar 0 ao quadrado. Menos 4 vezes o a é 1, vezes o c, que é 0. Então, meu delta vai ser igual a 0 menos 0, que é igual a 0. E lembra que quando meu delta for igual a 0, eu vou ter apenas uma única raiz. Então, vamos calcular essa raiz, ó. x1 é igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. O b é 0, então vai ficar menos 0 mais raiz de 0 dividido por 2 vezes 1, que vai ser igual a 0 mais raiz de 0 é 0. Então, isso aqui vai ficar 0 dividido por 2, que é igual a 0. Então, a minha primeira raiz, o x é igual a 0. Vamos calcular o x2 aqui para ver, ó. Menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes o a, que vai ser igual a menos 0 menos raiz de 0 sobre 2 vezes o a vale 1, que vai ser igual a 0 dividido por 2, que é igual a 0. Tá vendo que a gente tem uma única raiz em que o x é igual a 0? Então, quando meu delta for igual a 0, eu terei apenas uma única raiz, um único ponto que toca o meu eixo x. Note que essa função tem apenas uma raiz, ou seja, o número 0 no eixo x. A função só tem valores positivos antes e depois da raiz. Neste caso, escrevemos x ao quadrado é maior que 0 para x diferente de 0. Lembre-se, x é diferente de 0, ou seja, a função é positiva para os valores diferentes de 0. Observe o gráfico. X ao quadrado é igual a 0 para x igual a 0, ou seja, a raiz da função é o valor 0 no eixo x. Então, a função vai ser positiva para valores maiores do que 0 e também será positiva para valores menores do que 0. E no ponto 0 aqui, ó, ela vai ser nula, ela não vai ser nem positiva e nem negativa.
E o ponto zero indica a raiz da equação, é onde ela toca o eixo x. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana, inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.